Beleza? Vamos lá, continuamos a leitura aqui. Apostila. Paulo fala novamente a respeito dos falsos mestres, ensinando Timóteo como reconhecer e responder a eles. No capítulo 4, do 1 ao 16. Em seguida, dá um conselho prático sobre o cuidado pastoral com os jovens e idosos, viúvas, anciãos e escravos. Paulo conclui exortando Timóteo a manter seus objetivos, a permanecer firme em sua fé, a viver de modo irrepreensível e a ministrar fielmente. Só pontuar algo aqui rapidinho, gente. Só pontuar algo aqui. Deixa eu pontuar algo aqui. Quando você lê o final da epístola aos Romanos, você vai ver muitas mulheres sendo louvadas por Paulo, elogiadas por Paulo. Tá? Vamos para esses textos aqui que estão em voga? Vamos? Vamos ler o primeiro texto? Primeira epístola, né, de Paulo a Timóteo, do 4 ao 16. Não vamos ler todo não, né? Vamos lá. Vamos ler esse aqui todo e depois a gente dá seguimento. Tá, vamos lá, ó. Achou aí? Sim. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O que é apostatar da fé? Pode espirrar. Pode espirrar. Saúde. Segura, não empreende não, senão pode até dar neurisma. O que é apostar da fé? É se afastar da fé. Se desviar da fé. Então, a gente está vendo muita gente se apostatando da fé. Então, isso é um apontamento do final dos tempos. Principalmente no decoro à pandemia. Por quê? Porque a gente nutriu uma ideologia teórica, humanista, que a pandemia não me derruba. Porque na pandemia eu oro em casa, na pandemia eu canto em casa, na pandemia eu adoro em casa. A adoração é uma coisa, cantar é outra. Tá? Eu dei uma aula ontem falando sobre isso. A adoração é uma coisa, você cantar é uma coisa totalmente diferente. Tá? Deixa eu ressaltar isso aqui. E por conta disso, muitos se enfraqueceram na fé. Estão se afastando a cada dia mais da fé por conta disso. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Porque tem doutrinas que não é bíblica. Tem doutrinas que são doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. O que é uma mente cauterizada? Você pode falar de Gênesis e Apocalipse. A pessoa é irredutível. Não muda. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares de Deus, os manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças.
Tá falando de alimento aqui. Ah, não pode comer isso porque isso aí não é de diabo. Se foi Deus que criou, né? Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Isso aqui é a primeira pericope. Tá? Mas por que Deus não permitiu que os judeus fizessem tal coisa? É porque Deus reservou a nação judaica como um povo separado, um povo diferenciado. Muitos faziam, eles não faziam. Muitos viviam, eles não viviam. Muitos praticavam, eles não praticavam. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir, tá? Esse exercício corporal não tem nada a ver de você ter prática de exercício saudável para manter seu corpo. Já vi gente até falar sobre isso já, né? Mas enfim, não é o caso, faço isso aqui não, tá? Agora não. Estas palavras é fiel e digna de toda aceitação. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina. Você observou que aqui Paulo fala categoricamente todos os homens. Aí embaixo ele vai qualificar os fiéis. Desculpa. Mas estas coisas e ensina. Manda estas coisas e ensinas. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis. Porque a cultura onde ele está e a lei é outra. Então tu tem que ser exemplo. Pegou isso aqui? Persiste em ler e exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, no qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás tanto a ti quanto os que te ouvem. Tá? Vamos lá. Vamos prosseguir aqui na apostila, para a gente poder ganhar terreno. Vamos? Apostila. Esta epístola revela uma série de preocupações de Paulo pela organização da igreja, desenvolvendo uma teologia eclesiástica. Isto é evidente no seu interesse em dotá-las de normas de vida e de conduta, válidas tanto para cada membro individualmente, como para a edificação e crescimento espiritual das congregações cristãs em conjunto. A igreja precisa ser organizada para fazer seu trabalho de modo eficiente. Os líderes da igreja devem proporcionar direção e capacitação à comunidade cristã para que ela possa desempenhar seu serviço. Menção especial deve ser feita no texto do capítulo 3, versículo 16. É um breve poema formado por 3 partes de versos.
que parecem apontar o caminho da exaltação de Jesus Cristo, desde a sua manifestação humana até a sua ascensão e glorificação nos céus. Isso aqui nós vamos ler, tá? Capítulo 3, 16. Aquele que foi manifestado na carne. Vamos lá. Diz assim: e em sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou na carne. Está falando de quem? De Jesus. Foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. O meu primeiro pastor que eu tive, há 25 anos atrás, alguém que me ensinou o caminho da teologia, do estudo, que me adotou como obreiro com 14 anos de idade, que assinou um termo de responsabilidade para poder fazer o seminário na época, porque não podia fazer seminário de menor. Ele cantava muito ele lia muito esse texto aqui e cantava um louvor com esse texto aqui, com esse texto lindo. Ele cantava: aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Foi recebido na glória. Gente, descia uma unção na igreja. Ele tinha o dom de pegar os textos assim, tocar no teclado e fazer no louvor, sabe? É alguém que eu muito admiro, sabe? Eu tenho contato com ele até hoje. E vira e mexe, ele vai nas minhas publicações. Não tem como falar, não se emocionar. Ele vai nas minhas publicações e diz: eu tenho muito orgulho de você, do que você se tornou hoje. Valeu a pena tudo que eu passei para poder ver onde você chegou. Eu devo muito a ele. Muito, muito, muito. Hoje ele é Bispo Manuel Galdino. Forte abraço. Vamos lá, senão já viu, né, gente? Senão... Gostou do hino? Vamos lá, gente. Vamos lá. Que Deus levante, gente. Que Deus suscite na nossa nação e fora dela pessoas que apontam um caminho para os liderados, que é o caminho da Escritura. Porque o que nos dá a base hoje é a palavra de Deus. Então Deus precisa levantar líderes que têm a mente de estudar e fazer com que a igreja desenvolva a prática do estudo. Graças a Deus também Deus tem nos dado um líder que estuda e aponta o caminho do estudo para a igreja. Só não estuda quem não quer, que é o pastor Rogério Pareto. Continue assim, tá, querido? Vamos lá. Esta carta de Paulo a Timóteo contém muitas lições. Se você for um líder da igreja, observe o relacionamento de Paulo com este jovem discípulo, seus conselhos e direção cuidadosos. Se for um iniciante na fé, siga o exemplo dos fiéis, líderes cristãos como Timóteo, que imitou o modo de vida de Paulo. Se você for um pai, pense no profundo efeito positivo que um lar cristão pode causar aos membros da família. Uma mãe e avós fiéis, que foi Lloyd e Eunice, levaram Timóteo a Cristo. E o ministério dele ajudou
o mundo, ajudou a mudar o mundo. Estamos na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Foi a última epístola que Paulo escreveu em vida. Preso em Roma, ele escreve a última epístola a Timóteo, seu filho na fé. A segunda carta de Paulo a Timóteo trata principalmente das responsabilidades, dos deveres de Timóteo. Irmão, o cara está preso. O cara está preocupado com o seu líder. Seu líder não é o seu liderado, a qual é líder. Irmão, é difícil de falar, porque a gente temos visto vários líderes que levam pessoas para o campo e deixa a pessoa lá jogada, sem nenhum suporte, sabe? E deixa a pessoa à deriva. Se estiver comendo, amém. Se não estiver comendo, também amém, sabe? E tanto a gente já ajudou pessoas assim, no campo à deriva. O líder tem que dar respaldo, tem que dar assistência. O apóstolo sente que a sua vida está chegando ao fim. Por isso, com carinho e dedicação, ele dá conselhos a Timóteo. Seu amigo e companheiro de trabalho, para que seja forte na fé e continue sendo um soldado fiel. Aliás, continue sendo um fiel soldado de Jesus Cristo. Ainda mais que se cumpra bem o seu dever de servo de Deus. O apóstolo fala sobre a sua própria maneira de viver, sua fé, seu amor e sua firmeza, que deve ser imitados pelo seu jovem companheiro de trabalho. Cheio de coragem e confiança, o apóstolo resume a sua vida e a sua esperança de servo de Deus, afirmando o seguinte: fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim e conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Você observou que Paulo fala da sua jornada, da sua labuta ministerial como uma corrida? Toda a corrida, o foco não é como se começa, é como se termina. Eu acompanhava desde pequeno. Pequeno que eu falo assim de idade, porque ainda continuo pequeno ainda. Desde a minha infância eu acompanhava a corrida de São Silvestre. É uma corrida que se fazia todos os anos. Todos os anos. Corrida de São Silvestre. E eu parava de manhã cedo, domingo, mamãe ligava a televisão, a gente via. Quando a gente tinha televisão na época, né? Porque eu já vi muito coisa na casa do vizinho. A gente não tinha televisão. Aí ia todo mundo pra casa do vizinho ver novela, ia pra casa do vizinho ver filme, porque a gente não tem uma condição muito precária, família muito pobre, muito humilde, então a gente não tinha o prazer de ter televisão. Hoje em dia, criança tem iPhone, tem tablet, iPad, tem tudo, né? E muitas vezes não dá valor. Então, domingo parava na televisão, Corrida de São Silvestre. 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, Corrida de São Silvestre. Eu sempre observava as pessoas que eram da minha cor, que são os afrodescendentes, que são os etíopes. São pessoas negras, nigeriano, africano, enfim.
E eu observava os brasileiros. Começou a corrida, dava-se o tiro de sinal de alerta, os brasileiros começavam a correr desesperadamente, correr. E eu observava a câmera, ia filmando, os brasileiros correndo muito. Então, pessoas de vários estados. Eu observava muito os escuros, os quenianos, os da cor, né? E eles sempre, ó, no mesmo pique, eles iam. E os brasileiros correndo. Geralmente, a corrida de São Silvestre era 15 quilômetros. É nessa faixa, entre 15 a 20 quilômetros. E quando chegava 10 quilômetros, 7 quilômetros, os brasileiros já iam parando. Porque as coisas pioram na metade do caminho. Lembra dos discípulos? Estão em alto mar. Abel diz que, tendo chegado no meio, o vento lhe era contrário. Por que o vento não era contrário no início? Sempre no meio. Mas quando você está no meio, você tem uma percepção que é óbvia. Isso é teologia? Não. Isso é percepção óbvia. Qual é a percepção? O mesmo trajeto, que é para mim sair daqui e voltar, é o mesmo trajeto daqui para mim continuar. Então a palavra para alguém, continua. Amém? Continua. E os quenianos, na metade do caminho, 10 quilômetros, 7 quilômetros, ia passando os brasileiros, deixando os brasileiros para trás. Por quê? Eles começaram num ritmo e terminaram naquele ritmo. No final, eles ainda tinha pique para poder correr mais ainda. Por quê? Por causa do começo. Então a nossa labuta e a nossa jornada ministerial é uma corrida. Tem gente que correu muito em janeiro. Correu muito em fevereiro. Mas já está sem fôlego em abril. Então o que Deus não quer é que você comece de um jeito e termine de outro. Que você termine pior do que você começou. Porque esse da corrida de São Silvestre começa a cair no meio do caminho, começa a dar ataque, dar tremedeira, começa a cair no chão. Mas o que Deus quer é que você termine melhor do que como você começou. Pega isso aqui. Tá? Vamos lá. A carta começa com uma saudação a Timóteo e uma oração a seu favor. Paulo dedica a maior parte da carta a conselhos sobre os deveres de Timóteo como pastor e mestre da igreja. O apóstolo cita o seu próprio exemplo como fiel servo de Jesus e previne Timóteo de que ele irá sofrer perseguições, como sofrem todos os que procuram seguir a Cristo. Que Timóteo não perca tempo em discussões tolas e inúteis com mestres falsos que estão ensinando doutrinas erradas. Vamos ler esses textos? É por isso, gente, que vocês nunca vão me ver em debate. Não vou dizer nunca, porque eu posso pecar com a minha fala. Mas se vocês me verem num debate, é por conta de uma causa justa. Fora isso, vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Agora o versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Você vê que ele faz questão de preservar o costume judaico, porque o judeu não começa com dia e noite. Dá início a contagem do dia, noite para o dia. E foi-se assim o dia segundo.
Está lá no início, né, da criação. E quando Deus criou o primeiro dia, foi-se tarde e manhã, noite e manhã do dia seguinte. Então o judeu começa a contar da noite para o dia, não da dia para a noite. Diferente da gente. 2:6. O lavrador que trabalha deve ser primeiro a gozar dos frutos. Isso aqui também nós vamos ensinar na submersão. Ele está falando que Timóteo tem que gozar dos frutos. Ele está trabalhando na igreja. Então ele tem que gozar dos frutos. Como ele está falando dentro de uma cultura, ele está falando de primícia. Que a primícia honra o sacerdote. A primícia honra o líder. Pastor, eu devo ser um primiciador? Sim. Que você deve honrar seu líder. Então o que acontece? Eu geralmente dou primícia em outra igreja, porque a minha igreja vai chegar ao conhecimento da primícia agora. Quando chegar ao conhecimento agora na minha igreja, eu já começo a primiciar no meu pastor, no meu líder. Por quê? Porque não tem como eu colocar algo na mão dele que ele não sabe. Eu que vou fazer. Eu como, boto na igreja, boto no piso, entendeu? Então quando eu ensinar a primícia, ele vai saber para onde é, o que se faz com a primícia. Entendeu? Observa o meu ponto de vista, tá, gente? É porque esse conhecimento está chegando agora na nossa igreja. Tá? E tem muitas igrejas que não sabem o que é isso. Está lá em Provérbios. Honre a Deus com os teus bens e com as tuas primícias. Mas peraí, primícia não fica para Deus. Não fica para o templo. Fica para o sacerdote. E quando é que eu honro a Deus? Quando eu honro o meu sacerdote. Pegou isso aqui? Então por que precisa ensinar? Deixa eu só pontuar isso aqui para ficar uma coisa bem entendida. Por que precisa ensinar? Senão o sacerdote pega aquilo. Peguei a primícia. E vou comprar 2 sacos de cimento. E compro 2 sacos de cimento. Entendeu? E primícia não é para isso. Entendeu? Entendeu? Vamos lá. Obrigado, vida. Tanto que o trabalhador e quem prega, quem exerce, é digno de comer, que ele vai, o Paulo vai dizer assim, ó, não amarre, não feche a boca do boi quando debulha o trigo, quando pisa no trigo, quando lava o trigo. Não feche a boca dele. Porque o boi está lavrando o trigo, mas se ele parar e começar a comer, você tem que deixar. Não posso tirar ele. Dentro da lei eu não posso fazer isso. Porque ele tem que comer. Ele não está trabalhando? Só que o problema é que muitos dão valor a boi e não dá valor para ser humano. Vamos continuar. Você entendeu isso aqui? Você entendeu? Se eu tenho que honrar um animal que está trabalhando, que dirá quem trabalha, né? Ministrando, enfim. Ensinando, enfim. Vamos lá. 3:10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Ou seja, Paulo está vendo que Timóteo está seguindo ele. Gente, eu tenho uma gama de pessoas que me seguem. De forma direta e indiretamente. Que diz, pastor, mestre, tu é uma referência para mim. Então, eu nutro isso, eu tenho nutrido isso no meu coração. Eu não posso fraquejar. Eu não posso falhar. Porque se eu falhar, vem uma gama que vai falhar atrás de mim. Então, acontece, todo líder tem que ser exemplo. Eu dei uma aula ontem sobre isso, sobre líder. Sobre liderança. Então, todo líder tem que ser exemplo. Todo. Todo líder tem que ser exemplo. Modo de viver, comportamento, atitude, todo líder. A igreja é o reflexo do líder. Se o líder é um líder que não estuda, a igreja é uma igreja que não vai estudar.
Se o líder é um líder que não ora, a igreja vai ser doutrinada a não orar. Vai ser influenciada a não orar, não doutrinada, influenciada a não orar. Se o líder não vive uma vida de monte, de santificação, de busca, a igreja vive no marasmo, num comodismo muito grande. Então, os liderados é o reflexo do líder. Rapaz, isso aqui é muito forte, gente. Pastor, por que a minha igreja não tem um avivamento? Olha pro teu líder. Ai, Deus. Ai. Gente, isso aqui é muito forte. Pastor, por que uma igreja é morna? Olha o seu líder. Irmão, a paz do Senhor, vamos orar. Aí o pastor ora, o líder ora, oportunidade para Jéssica. Aí vem Jéssica. Irmãos, a paz do Senhor. A igreja é o reflexo do líder. Não tem como ter fogo embaixo se não tiver fogo no altar. O fogo não é de baixo da nave para cima, o fogo é de cima para baixo. É o fogo que tem que arder continuamente no altar. Mas quem tem que preservar a chama acesa é o sacerdote mor. É ele que às 18 horas vai lá, tira a cinza, coloca a lenha nova, taca fogo. De manhã cedinho, antes do povo acordar, ele está lá, ó, removendo a cinza velha, colocando lenha nova e tacando fogo. Sempre quando o povo acorda, tem fogo no altar. Antes do povo dormir, o povo, ó, tem fogo no altar. Então o povo é doutrinado que a dormir com fogo e acordar com fogo. Por conta de quem? Por conta do líder. Forte, não é? Vamos lá. 4:8. Eu já li o 3:10 já, né? É, já. 4:8. Obrigado, vida. Vida é a minha bússola. Vamos lá. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo, juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Já lemos, tal. Vamos ler 11 até o 14. Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. 3 já lemos. Vamos ler 8 e 9. Portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Paulo está falando de predestinação aqui também. E que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Deus nos chamou, nos vocacionou, tá? Para executarmos as suas obras, tá? Antes. Você vale marcar, né, vida? Você vale marcar, né? Joga. Ui, que perigo, gente. Esse texto aqui não está marcado, não. Ele vai dizer que nos salvou e chamou com santa convocação. Primeiro, se salva, para depois chamar. Pera aí, como é que me salvou antes dos tempos, se nem existido eu era? Se nem existir, eu existia. Vou jogar não, porque senão...
posso machucá-la. Não é o meu querer. Jamais machucar meu benzinho. Vamos lá. 3:12. Também todos os que piamente querem viver em Cristo, irmão, pega isso aqui. Esse texto aqui, eu nunca vi ninguém falar na igreja. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aqueles que querem viver em Cristo piamente vão sofrer perseguições. Isso aqui é evangelho. Vamos ler. Só mais um texto. 4, do 3 ao 4. Porque virá tempo em que não sofrerão. Aqui nós já lemos já. Aqui nós já lemos já, gente. Nós já lemos. Vamos lá. Nos últimos dias, aparecerão pessoas descrentes e falsas dizendo que são cristãos, quando de fato não são. Que Timóteo não tenha nada a ver com essas pessoas. No fim da carta, Paulo trata de assuntos pessoais e termina a carta mandando saudações, não somente a Timóteo, como também aos outros cristãos de Éfeso. Tá? Éfeso é uma região geográfica grega que Timóteo está. Sendo uma região grega, ele manda Timóteo circuncidar para poder calar a boca de muitos judeus que tinham ali. Tá bom? Nós paramos página 283. Vai ler esses textos? Só vou ler um só porque não dá tempo. Falta 3 minutos. Dá tempo de ler os outros. Vamos ler o 4:22. Diz assim: Senhor Jesus Cristo, seja com teu Espírito. A graça seja convosco. Amém. Amém. Vamos orar? Até que chegamos no final de mais uma aula. Paramos na página 283, a epístola a Tito. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque não temos outro bem além de Ti. O Senhor é quem nos guia, é quem nos rege, é quem nos guarda. Quero te agradecer pela minha liderança, pelos meus líderes, pelo pastor, a qual o Senhor colocou para guardar a minha alma, para preservar a minha alma. A pastora que o Senhor tem colocado também. E eu quero te agradecer, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado. E por tudo aquilo que o Senhor ainda está para realizar. Eu não mereço, Senhor, e te agradeço pelas essas portas que o Senhor tem aberto em período tão difícil, em período de caos. O Senhor tem sido muito generoso. A tua generosidade tem me alcançado, tanto a mim quanto a minha casa. Eu sou fruto de uma promessa tua. E te agradeço por o Senhor ter me salvado, ter me convocado antes dos séculos, antes dos tempos. Muito obrigado, Senhor. Porque mérito não tenho, mas todavia o que eu tenho não vem de mim, vem do Senhor. Me dê a cada dia sabedoria, entendimento, discernimento, para saber em qual porta entrar e em qual porta não entrar. Que tudo que eu venha fazer
venha ser feito para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, faz aquela lição que eu passei no primeiro vídeo, o que é parricida e matricida. E a aula sobre sábado que vem, nós vamos discutindo ela no decorrer da semana, tá? Porque é bem provável, né, vida, que vai ser por vídeo, tá? Não que nós estamos com Covid, né? Por conta do resfriado e por conta que fica nessa imparcialidade, se é ou não é, a gente não quer colocar a integridade de ninguém em risco, tá bom? Então a gente vai dialogando no grupo e eu me despeço aqui de você com a paz e com um forte abraço, tá bom? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um forte abraço.